Boa tarde, galera esperta, canal Educação. Segundão, tudo em paz por aqui, meu povo, tranquilidade, alegria, gratidão oceânica pelo nosso reencontro, tá bom? A todos vocês um cheiro bem no coração, muita alegria e energia positiva para cada um de vocês, tá bom? Meus amores, estamos no ar, ao vivo, pedindo a vocês aí compartilhamento de conhecimentos. Compartilhe o link, embora encher essa turma de gente boa hoje, tá bom? Pra gente falar de uma coisa bem interessante, as origens do teatro brasileiro, tá bom? Uma das modalidades artísticas que todos nós, desde criança, nós somos envolvidos com o teatro. Ah, que eu não quero almoçar, porque eu não quero o bico. Ué, a criança chora, esperneia e aquela reação gera na mãe uma ação. Então nós vamos perceber que a nossa formação teatral, ela tem inspirações que vêm pelo mar, né? A família portuguesa, a coroa portuguesa, a chegada de Dom Pedro II, a chegada de Dom Pedro VI. Nós vamos ver, aliás, a chegada de Dom Pedro II e depois nós vamos ter também a reação, a construção de teatros para essa coroa portuguesa que estava chegando aqui ao Brasil. Então nós vamos perceber que de fato o teatro, ele nasce nesse caráter religioso. Tá bom, galera? Esse é o nosso passeio de hoje, o teatro brasileiro. Sintam-se à vontade para a gente participar durante essa caminhada aí, tá bom? Compreender os parâmetros da arte brasileira nas décadas de 60 e 70 e resolver questões ao final da aula. Para a gente falar de teatro aqui no Brasil, a gente tem que relembrar um contexto, galera. O que foi o teatro medieval? Como ele aconteceu? Porque vai chegar aqui no Brasil com essas características medievais. Como assim, tio? As missões jesuíticas. Lembra que os jesuítas vinham para o Brasil catequizar os índios, formar uma classe trabalhadora, dar civilidade aos índios? A igreja, na Idade Média, ela tinha controle sobre a população. Era o próprio Estado. E nós vamos ter duas vertentes no teatro medieval. O teatro sacro, religioso, e o teatro profano, popular. Beleza, galera? Então, olha aqui, ó, nós temos aqui, nessa primeira imagem, nessa ilustração, uma espécie de caveirinha, ó. Parece o esqueleto do He-Man, né? Como se estivesse aqui pegando pelo pescoço um ladrão. Então associava-se antigamente a esse mal, né, essa maldade, o demônio, que iria pegar pessoas com hábitos que não cabiam mais na sociedade, né? Então a igreja, ela vai educar o povo, vai catequizar, evangelizar na Idade Média. Por isso que eu vou trazer um pouquinho desse teatro medieval para a gente entender essa formação aqui no Brasil. Beleza, galera? Então, olha aí, características do teatro medieval. Tradição oral, caráter popular. Lembrando que essas duas vertentes de teatro medieval, nós vamos aí trazer uma para dentro da igreja, que é o teatro sacro, e o profano, que é popular, vai para fora da igreja. Nesta ilustração aí, nós já temos uma relação fora da igreja e a quantidade de pessoas bem representada aqui. Olha, tem muita gente nesse cantinho aqui da ilustração. E isso acontece porque as igrejas lotavam quando tinham apresentações teatrais. Lotava de tal forma que ficava muita gente lá de fora. Isso ainda hoje acontece, galera. Recentemente fui lá no festejo de Campo Maior, a igreja estava lotada, muita gente do lado de fora, acompanhando ali aquela cerimônia, né, aquele ritual, de uma forma cultural, beleza? Isso ainda hoje acontece. Espaço cênico, igrejas e praças, só você lembrar aí os famosos festejos, né? Festejo Santo Antônio, festejo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma maravilha, não é? Temas sagrados e profanos, uso de máscaras, personagens alegóricos, união da dança, música e teatro. Beleza, galera? Essas são características do teatro medieval.
Nós vamos falar hoje sobre teatro brasileiro, mas para isso temos que entender o que é que acontecia na Europa. Beleza? Olha aí, Ellen Souza chegando, Gabriela Sobreira, boa tarde, queridos. Um abraço no coração, tá? Morro do Chapéu, Pajeú, Piripiri, Santo Antônio, Lisboa. É isso? E a Zilma Seduc, um abraço em todos vocês, amores. Nossa querida Marlene, show de bola, só gente fina, tá? Então, meus amores, olha só. Personagens alegóricos. Lá na Idade Média, nós vamos perceber que existiam personagens para denotar essa ideia de anjos e demônios. Olha aí um endemoniado e como se fosse aqui um Jesus dando um castigo nesse demônio, né? Ou repreendendo esse demônio. Ligações com mensagens de catequese, ligações com mensagens de evangelização do povo. Beleza? Após a queda do Império Romano, a Igreja Católica controlava a vida dos cidadãos. E o teatro foi considerado uma arte profana e satírica. Olha que interessante, galera. A Igreja primeiro proibiu. Depois ela vai usar como propriedade, né? E por esse motivo foi banido pela Igreja até o século XII, quando ele começa a ressurgir na Europa. Então a Igreja primeiro ela proíbe, depois ela vai usar isso, né? Roma sempre foi assim, vai lá Roma, vamos perseguir que Jesus vai nascer. Mataram todas as crianças até 2 anos de idade. Depois que Jesus nasceu, perseguiram Jesus, prenderam Jesus na cruz, perseguiram os discípulos de Jesus. E aí depois Roma se torna cristã. Olha que interessante, né? Então, a igreja proíbe o teatro até o século XII e depois ele começa a ressurgir na Europa, né? O teatro medieval tem início a partir do século XII e permaneceu até o século XV, quando começa o período renascentista. O período renascentista, ele vai trazer um teatro bem marcado. Um teatro literalmente mais técnico, tá bom? E depois ele vai tender a ser popular novamente, porque afastava o público, era muito elitista. Olha aí, sua origem está relacionada com as celebrações realizadas a favor das festividades religiosas, seja a Páscoa ou o Natal, entre outros. Então, esse contexto de teatro medieval, nós vamos perceber que ele é muito parecido com a chegada dos jesuítas aqui. Olha, se a Igreja Católica controlava lá a Europa, aqui no Brasil, quem vai querer controlar os índios? Os jesuítas. Beleza, galera? Show de bola? Olha aí, teatro medieval. Nós temos 2 vertentes, galera. Sacro, está ligado a temas religiosos, e o profano com caráter popular. Beleza? O profano com caráter popular, cômico e moralizante. Aqui no Brasil, esse teatro cômico e moralizante, ele vai ser o... Como é, meu Deus? O teatro de comédias, literalmente. O nome é teatro de comédias, tá bom? Então, na Europa, tem essa divisão do teatro medieval. O teatro religioso, logicamente que cheio de regras, né? Os dogmas da igreja... Tá bom? E o teatro popular com o caráter mais ligado ao povo, mais até mesmo alegre, mais extrovertido, cômico e moralizante. Tá bom? Se você lembrar aqui, quem já assistiu aí O Alto da Compadecida? O João Grilo e Chicó, um mais do que o outro, né? Veja que o teatro, ele tem essa característica, o Alto da Compadecida, ele mistura os 2 temas, tanto religioso quanto popular. Beleza? Nosso querido Ariano Suassuna teve essa sacada maravilhosa, né, de fazer a fusão entre o teatro sacro e o teatro popular. Beleza, galera? Todo mundo firme aí, características da Idade Média no teatro. Show de bola, né? O teatro profano, o popular, poderiam ser farsas satíricas, representações mascaradas e pomposas de pessoas e animais, entremeses, encenações breves entre um prato e outro nos banquetes, sermões burlescos, monólogos recitados por atores ou jograis mascarados e autos pastoris. Então estava ligado ao dia a dia do povo.
né? Representações mascaradas e pomposas. Por exemplo, pessoas e animais eram representadas de uma forma mais exagerada, digamos assim, para trazer uma certa alegria, uma certa diversão. Por isso, a caráter popular, profano. Tá bom? Show de bola, galera de Campinas, Geromênia chegando junto, Uruçuí, Piripiri, show de bola, Uau Ferraz, um abraço no coração de vocês, galera. Vou pedir para vocês, ó, já dá uma ajeitadinha na câmera aí de vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente vai dar uma passeada aí na sala para ver vocês, galera. Ajeita aí a câmera, o webcam, tá? Enquadra bacana aí todo mundo. Daqui a pouco a gente vai dar um rolê pelos polos, tá bom? Tamires Nascimento, seja bem-vinda, querida. Bom, como a gente falou, o teatro ele volta a ressurgir no século XII. No século XV chega o teatro renascentista. No teatro renascentista nós vamos ter um padrão teatral. Como assim, tio? Você vai seguir regras teatrais. E aí, eita, beleza, tio, mas enjoa. Imagine aí você fazer a mesma peça sem poder improvisar, sem poder mudar o texto. É cansativo. E aí surge o comédia dell'arte, quebrando os padrões renascentistas. Tá? Quebrando os padrões renascentistas. Observem que no comédia dell'arte nós vamos ter personagens caricaturados. Personagens estereotipados. Como assim, tio? Cada figura, cada personagem vai ter um aspecto psicológico, físico e visual. Tá bom? Nós vamos falar um pouquinho disso, só para a gente lembrar essas características do teatro mais popular, porque o comédia dell'arte ele começa a popularizar cada vez mais o teatro. Tá bom? Por esse caráter cômico moralizante. Tranquilo? Então, olha aí, ó, os personagens que faziam parte das comédias desenvolvidas pela comédia dell'arte eram caricaturados, tipificados e estereotipados. Estavam divididos em 3 grupos: os enamorados, os criados e os patrões. A maioria dos filmes, a maioria das novelas ainda utilizam estes personagens estereotipados, caricaturados. Quer ver uma coisa? Quem já assistiu o Pica-Pau? Vou pegar um desenho, né? O Pica-Pau é como se fosse um arlequino. Engraçado, cômico, mala. O Pica-Pau é cheio de tramóia, né? Lá, hora ou outra, no desenho do Pica-Pau, aparece uma pica-poa. A mulher do Pica-Pau. A pica-poa, a mulher do Pica-Pau. E você vai ver que ela é uma espécie de Colombina. Ela conquista... Ela chama a atenção, né? Lá no Pica-Pau vai ter o Zé Curubu, é o que corre atrás do Pica-Pau, né? Olha aí, pode ser um capitão, pode ser um doutor de la peste. Os personagens são estereotipados. O Batman tem o Coringa, tem a Mulher Gato, o Robin, né? Esses personagens estereotipados estão em várias e várias outras modalidades, tá bom? Tem uma novela, galera, que marcou muito. Eu assisti alguns trechos dela porque ela era pesada. Era a Avenida Brasil, que tinha o Tufão, a Carminha e a Nina. Aquilo é um comédia dell'arte novelado, né? Digamos assim, contemporaneizado. Porque a gente vai ver todas as tramóias que aconteciam no comédia dell'arte. Tá bom? Olha aí, ó. O Arlequino, quem era o Arlequino? Principal figura da comédia dell'arte. O Arlequino era um servo e palhaço trapalhado, ágil e malandro. Quantos arlequinos já vimos por aí? Beleza? Se a gente pegar ali o Tom e Jerry, já assistiram o desenho Tom e Jerry? Acho que a maioria de nós, né? O ratinho é ágil, é malandro, o Tom já é mais atrapalhado, né? Olha que interessante. A Colombina era uma criada graciosa, inteligente, ágil e habilidosa. Trata-se da única criada feminina namorada de Arlequino. Era também reconhecida pelos nomes de Esmeraldina, Diamantina, Pascuela, Ricciolina, Coralina, a própria Nina, da Avenida Brasil, como eu falei para vocês. Olha que interessante, né? Uma criada graciosa, ágil e habilidosa. A Nina era assim na novela.
Será que vocês assistiram essa novela Avenida Brasil? Não sei quanto tempo que ela passou, mas não é tão longe não, né? Acho que uns 4, 5 anos por aí, né? De 4 a 5 anos atrás, galera. Era uma novela pesada, que envolvia traições, né? Jogo de interesses familiares, que é justamente essa relação aqui com os personagens estereotipados. Quando você vai escrever uma peça teatral, uma novela, um filme, você pode se orientar por essa base que nós já temos, tá bom? O Pantalone, também chamado de Pantaleão, representava um velho rico, conservador, autoritário e avarento. A maioria das novelas tem um desses. Você pode buscar aí qualquer novelinha, até a Malhação você vai ver que tem algo envolvido com esses personagens. A Briguela, né? Servo fiel, astuto, egoísta, ágil e cínico. Trata-se de um trapaceiro cantor que trabalha para Pantalone. Beleza, galera? O Pedrolino, também chamado de Pedro Perotti, era um servo fiel e honesto. Esse aqui é o Capacho, né? A gente observa também em algumas novelas e filmes que sempre tem lá um mais próximo do personagem principal. Lembra lá o Pantera Negra, que tinha os fiéis, e no caso lá, não é o Pedrolino, era a irmã dele, né? Eram as mulheres, né? A Pulcinella era um corcunda, também conhecido como Punch. Beleza? O Dottore, conhecido como nome Graziano, era um velho rico, charlatão e avarento. Aliado de Pantalone, possuía uma postura de intelectual. Olha que interessante, né? O Capitano, conhecido como Capitão, ele é fanfarrão, mentiroso, preguiçoso e forte. Galera, percebam que muitos destes personagens estão aí novamente ressignificados, né? E a Isabelle, enamorada, inocente, vaidosa e com alto poder de sedução. Ela apaixonava-se com facilidade. Além dela, destacam-se as enamoradas Rosalba, Flavinha e Lavinha. Então, esses personagens marcaram uma quebra de padrões, né, que o Renascimento estava impondo ao teatro. Tá bom, galera? O teatro elisabetano, que é o princípio lá do teatro renascentista, era um teatro voltado para a corte. Roupas, indumentária sofisticada, relações dessa nova burguesia, porém afastavam muito o povão. E aí o comédia dell'arte atrai novamente, tá? Essa massa, digamos assim, que gosta, que precisa de algo mais acessível. O teatro popular, ele é mais acessível. Aqui em Teresina, por exemplo, teve época que o Teatro 4 de Setembro ofereciam apresentações teatrais de R$ 2,99, galera. R$ 2,99. E não lotava, não dava muita gente. Infelizmente, né? Então, essa característica de popularizar o teatro é interessante. Hoje você vê muitos atores também fazendo arte fora do teatro. Aqui em Teresina é muito comum, porque como a gente não vai ao teatro, o teatro vem até nós, né, galera? Beleza, meus amores? Então vamos aí trazer esse princípio do teatro brasileiro. A gente fez essa revisão em torno das características da arte medieval. Querem anotar ali, galera, rapidão? Vamos anotar aqui, ó, rapidinho, tá? Este slide é interessante, faça um print e anote, tá bom? José, vamos dar um minutão aí pra galera, para eles anotarem e fazer um print rapidinho. Já a gente
Conseguiram anotar, meu povo? Tranquilo? Características do teatro medieval, tá? Importante também vocês terem essa aqui, ó, esse resumo básico, tá bom? Anotem aí, façam um print. Dá um minutinho, José, pra galera, mais um minutinho, tá? Anotem essas características do medievo. Já a gente volta. Beleza? Conseguiram anotar aí? Tranquilos? Características do teatro medieval. E nós vamos perceber que isso vai voltar. Aliás, vai voltar não, né? Vai chegar aqui no Brasil. A missão jesuítica, galera, tinha toda essa estratégia aí, ó. Porque se na Europa deu certo, vai dar certo aqui no Brasil também. Isso era um pensamento deles, né? Beleza? Vamos em frente. Show. Teatro brasileiro, galera. O princípio está na nossa mente. Lembra lá a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Já fazia esse teatro aqui no Brasil? Teatro é um termo europeu. Na verdade, é um termo grego, da Grécia Antiga, local de onde se vê. Aqui no Brasil, tínhamos rituais, danças, literalmente esses rituais ligados à caça, pesca, festilidade, tá bom? Só que não era um caráter teatral, era ritualístico. Beleza? E essa ideia das encenações vai ser uma estratégia montada para facilitar o entendimento das mensagens bíblicas. Ok? Show de bola? Patrícia Santos, um salve. Iris Patrícia. Tamo junto, querido. Um grande abraço, tá bom? Show de bola. Então, olha aí, como surgiu o teatro no Brasil? Quando os portugueses chegaram em solo brasileiro, se depararam com a população indígena, eles imediatamente começaram a elaborar estratégias de dominação, meu povo. Ó, estratégias de dominação do lugar e, sobretudo, do povo nativo. Opa, Uruçuí. Querem que volte o slide, amores? Agora. Uruçuí, só me responde aqui, ó. Seria esse daqui das características do Comédia de Lache ou aqueles outros que nós fizemos? Podem falar, meus amores, não tenham medo não. E aqui é para vocês, tá bom? Se vocês precisarem fazer print aqui é com nós. Vou voltar aqui. Então seria esse. É esse o Uruçuí? Tá na mão, galera, para vocês, tá? Façam um printão aí. Quem puder escrever, escreve. Não? O primeiro lá, né? Beleza. Josiel, daí um minutinho pra galera, rapidão, vamos lá. Corre, meu povo. Querem mais um minuto, José? Bota mais um.
Opa, beleza, beleza, galera esperta. Conseguiram anotar? Tranquilidade? Show. Se precisarem é só falar, tá bom? Aqui não tem papo lá na língua não. Falou, a gente ajeita na mesma hora, meu povo. Vamos para frente. Então, olha aí. Com a chegada dos portugueses em solo brasileiro, eles já perceberam que tinha algo ali a ser trabalhado, né? Sobretudo, estratégias para dominar esse povo. Logo, o índio estava armado. A chegada dos portugueses aqui no Brasil, galera, ela é muito romantizada. Não foi essa Coca-Cola toda, não, viu? Tivemos estupros coletivos, chacina, morte de crianças, índios literalmente sendo escravizados. Outros lutavam logo para morrer logo, porque não queriam ser escravizados, tá bom? Assim, o segundo tópico. Assim, com o objetivo de converter a população indígena ao cristianismo, os religiosos utilizaram o teatro como instrumento de doutrinação. Então, galera, olha que interessante, ó. Já fizeram teatro religioso na escola? Eu fiz era o Nascimento de Jesus. E era tipo assim, numa sexta série, né? O fato é que tinha que ter um jumentinho, ninguém queria ser o jumentinho. E eu fui ser o tal jumentinho, ó. Carreguei Jesus, Maria, José ali do lado. Foi um dos atores principais da peça sendo um jumentinho. E impressionante que agora, recentemente, a Disney lançou a Estrela de Belém, né? Que é um jumento e um pombo narrando a história de Jesus. Olha, se fosse na minha época, eu tinha ficado famoso, né? Eu já fiz uma peça que eu era o jumentinho que carregava Maria e Jesus. Agora, era um instrumento de evangelização. Isso acontece anualmente. A gente tem a Via Crucis, a Paixão de Cristo. Todo ano, na Semana Santa, a gente se depara com aquelas imagens. Elas nos tocam o coração. É ou não é? Ainda hoje, o cinema, o teatro, a música é um instrumento de evangelização. As igrejas adotam, né, habilidades artísticas como o teatro, a dança, a própria música. Algumas religiões não aceitam imagens, mas utilizam personagens da música gospel, por exemplo. Tem religiões que é proibida a imagem, mas tem a imagem do cantor, do pastor e etc, etc. Há uma relação com essa percepção da arte sendo utilizada em diversas ciências, né? Na religiosidade, na religião não seria diferente, galera. Tá bom? Ainda hoje é muito usual a gente perceber isso em algumas religiões, o teatro como ferramenta de doutrinação. Tá bom? O formato teatral foi escolhido pois facilitava a apresentação das ideias cristãs. Veja que Jesus para os índios nem conheciam. É uma imposição cultural, né? Essa história do Jesus para o índio não tinha sentido. Até eles repetirem milhões de vezes e os índios começarem a entender tudo isso. Facilitava a apresentação das ideias cristãs, trazidas pelos portugueses. Aliada aos rituais festivos e danças indígenas, e aí é a pegada aqui, ó, a estratégia. Eles misturam esse teor religioso com o dia a dia do índio. Beleza? Eles misturam essas promessas religiosas aos rituais festivos e danças indígenas. E isso começa a fazer parte do dia a dia do índio. A primeira forma de teatro que os brasileiros conheceram foi a dos portugueses, que tinha um caráter pedagógico baseado na Bíblia. E aí, como eu falei para vocês, ó, características da Idade Média chegando ao Brasil. Era uma imposição cultural. A igreja, embora dominar tudo. Assim como foi a Europa, a igreja era o Estado. Pegaram a ideia, galera? Por que eu trouxe lá o teatro medieval para a gente falar sobre o teatro brasileiro? Porque há uma imposição cultural. Na verdade, há uma sobreposição, né? Olha, pra você ter uma ideia, a língua portuguesa, meu povo, é difícil. Sofremos para dedéu, precisamos estudar bastante
para a gente poder conseguir tirar uma boa nota numa prova, né? E muda a regra, muda o livro, tira um acento, bota um acento, todo ano modificam isso. E aí já não é tão fácil para a gente entender. Eles que facilitaram essa percepção indígena hoje dificultam o nosso acesso ao trabalho, por exemplo. Uma pessoa não entra na universidade porque errou uma vírgula, porque errou um travessão ou uma crase. Sinais gráficos. Olha que interessante, né? Parece que ao invés de abrir, fecham-se as portas com bastante regras, tá? Nessa época, o maior responsável pelo ensinamento do teatro, bem como pela autoria das peças, foi o padre José Anchieta, que nós vamos estar falando dele um pouquinho mais à frente, tá bom? Esse cara aqui, ele é responsável também pela criação da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza, galera? Tio, então quer dizer que essa parte mais rígida do teatro é justamente porque tinha uma missão a ser cumprida. Exatamente, esse teatro brasileiro, galera, ele veio marcado, literalmente. A missão artística francesa, as missões jesuíticas chegavam ao Brasil com intenções, sobretudo, de domínio desses povos e a mão de obra, que seria uma mão de obra barata, né, digamos assim. Tá bom? Galera, vamos fazer o print e copiar essas características aí do surgimento do teatro no Brasil, sobretudo esse segundo parágrafo, tá? Muito interessante, ó, esse segundo parágrafo, beleza? Josiel, vamos colocar aí um minutinho pra galera fazer um print, por favor. Já a gente volta. Beleza, beleza, galera esperta. Conseguiram anotar aí, meu povo? Fizeram um print? Olha, quando vocês tiverem trabalhos para apresentar na escola, quando forem para a universidade, usem o teatro. Quando a temática era muito difícil, eu, na minha época, e meus amigos e amigas, né, a gente usava o teatro para apresentar. Beleza? Geralmente envolve outros aspectos, né? Sai daquela dureza do conteúdo, vai para uma parte mais mais cômica, mais moralizante, e acaba trazendo uma facilitação da passagem da ideia, né? Com o teatro você passa a ideia muito mais tranquila do que às vezes você criar milhões e milhões de textos com palavras rebuscadas. O teatro ele tende a resumir muitos aspectos que escreveríamos em palavras, tá bom? Tranquilo? Todo mundo copiou aí? Como surgiu o teatro no Brasil. Olha aí, nós temos uma pintura aí do nosso querido Benedito Calixto, uma pintura já do século XX. Veja que o artista já tem técnicas de pintura bastante interessantes, tá? Mas ele traz aí na cabana do Pindobuço o padre Anchieta e Nóbrega catequizando indígenas. Olha que interessante dessa imagem, galera. As armas dos índios estão no chão. Assim como na Idade Média, lá na Europa, no final da Idade Média nós temos o estilo gótico. E as pessoas já tinham abrandado mais o coração. Como assim, tio? Não entendi. Olha só, os índios não são brinquedo, né, galera? Tem índio que é violento.
Inclusive, se você for para o Maranhão, consulte bem as rotas que você vai seguir, com todo amor pelo Maranhão. Eu me considero um maranhense, porque todo santo dia eu estou para aquele rumo, cruzando ali Teresina Timon. Mas observe, tem estradas no Maranhão que você pode ser abordado por tribos indígenas. Eles podem te pedir algumas taxas, né, para você passar. Outrora, podem furar o pneu do carro, podem até matar pessoas. Porque eles hoje se sentem mais ameaçados do que nunca. A gente sabe que diariamente, a gente tem visto aí nas redes, né, sociais, vários grupos indígenas sendo extintos. Pelo garimpo, pelos fazendeiros, pelos interesses materialistas, né? Assim como esse princípio português, olha, já era dominando os índios. Agora que interessante, essas armas ao chão, nós sabemos que uma evolução, galera, que nós temos que entender, moral hoje, a sociedade armada, nós vamos entrar em colapso. Jesus não trouxe nenhuma peixeira dentro das calças. E hoje é um monte de gente querendo arma, né, para achar que pode não morrer com a arma. E no dia da morte é inevitável. Você pode estar com uma bazuca, você pode estar numa mesa cirúrgica, os melhores médicos do mundo, mas se é para morrer, morre. Então, essa história do armamento, a religiosidade, trabalhou isso em nós. Galera? Olha, hoje eu caminho aí para cima e para baixo, graças a Deus não tenho arma e nem vou precisar, porque no dia que eu for morrer eu posso estar com a arma que for, não vai evitar minha morte. Eu posso me tornar um assassino se eu tiver com a arma, né? Então, essa característica religiosa onde Jesus não traz armamento para a população, mas traz o quê? O altruísmo, o amor, a prática dessa coisa que a gente ainda não entende bem, o amor. Agora, tio, peraí, você está falando de amor? Esses caras queriam, era o trabalho dos índios. Perfeito. Mas veja que por trás de toda essa grande obra, muitos dos índios foram, digamos assim, culturados, perderam suas raízes, tá? Mas eles começam a ver uma nova proposta, que é futura. O índio um dia ele vai se urbanizar. O índio um dia ele vai ter que sair da mata por alguns aspectos. Nós, para voltarmos a ser índio, tá complexo, né? Porque estamos materializados, mas eles virão para essa matéria. Tanto é que hoje índio tem celular, índio tem roupas, né, digamos assim, do homem branco. Enfim, beleza, galera? Então, essa mensagem jesuítica, ela precisava de alguns aspectos, sobretudo expressividade corpórea. Veja que o padre José aqui, ó, de joelhos, de subserviência, né, para a cruz aqui, ó, mostrando uma obediência à ordem religiosa. Isso aconteceu na Idade Média, meu povo. Lá na Europa, vá questionar a igreja, você é queimado, é vivo. Ah, mas é porque eu sou uma bruxa, eu curei fulano de tal. Pois vai para a fogueira. A Idade Média era severa. A igreja literalmente dominava e matava pessoas em nome de Deus. Isso aconteceu também com a chegada dos portugueses, galera. Não foi esse romance todo que os nossos livros trazem, né? Houve mortes e mais mortes. Olha aqui esse índio à porta ali da cabana, ó, ainda com a arma na mão. E mais curioso, né? Ele voltou lá para ver o que é que está acontecendo. O índio é curioso. Então, esses rituais que eles não compreendiam, não faziam parte do dia a dia deles, gerando neles curiosidade. Assim como gera em nós também, né? Show? Olha aí, o teatro brasileiro surgiu quando Portugal começou a fazer do Brasil sua colônia no século XVI. Os jesuítas, com o intuito de catequizar os índios, trouxeram não só a nova religião católica, mas também uma cultura diferente, em que se incluía a literatura e o teatro. Aqui nós temos uma pintura do nosso querido Vitor Meirelles. Vitor Meirelles é pintor brasileiro que vai estudar na Academia Imperial de Belas Artes. A França mandou para cá, galera, a Missão Artística Francesa, liderada por Joaquim Le Breton. E ao chegar no Brasil, eles vão instalar
a Academia Imperial de Belas Artes. Então, os artistas brasileiros já pintavam de uma forma autodidata. De uma forma autodidata. Agora, olha, Vitor Meirelles usa técnicas neoclássicas, técnicas acadêmicas. Tá? Técnicas acadêmicas. Olha aqui uma que eu vou destacar para vocês. Ó. No centro da obra tem um grande triângulo. E vocês observam que é o foco principal da tela. Será que Vitor Meirelles estava lá na primeira missa do Brasil? Nananina, não. Ele idealizou este momento. A idealização é uma característica dessa pintura acadêmica. E vejam que ele representa um ritual, né? Um ritual. Olha, na Igreja Católica, eu já fui várias vezes à Igreja Católica e tinha lá o ritual do senta e levanta, né? Digamos, senta, aí todo mundo sentava e começava lá, tal. Daqui a pouco levanta. Quem não levantasse era como se fosse um infiel. A mamãe olhava para cima, menino, te levanta, tá vendo todo mundo levantado. Mas mamãe, tô cansado. Aí eu olhava para uma velhinha do lado e a bichinha se ajoelhava. Eu não, então eu vou ter que me ajoelhar também, né? Então, há uma repetição desses modelos padrões que de tanto os jesuítas repetirem aquele levantar a mão para o céu, agradecer a Deus. Olha aí os índios levantando a mão também, ó. Já imitando pela mimese, né? Olha aí, ó. Imitação dos padrões europeus. Tá bom, galera? Aqui tem índio curioso, tem índio que não tá gostando muito dessa história. Olha lá isso aqui em cima da árvore, procurando o melhor ângulo de visão, né? A cruz, ela é quase centralizada no eixo da obra. Mas vejam que a pintura chama a atenção pelo complexo. Ela mostra características das plantas, da fauna, né? Perdão, da flora. Lá atrás a gente tem a paisagem dessas montanhas na beira-mar, né? Veja que de fato é uma pintura com perspectiva e profundidade, mas a ideia principal seria o quê? Esse ritual, essa encenação. No catolicismo existem padrões ritualísticos que são repetitivos, né? Comer a hóstia, tem toda aquela preparação, você tem que passar por uma espécie de catequese, o catecismo que a gente chama. E a primeira comunhão, você só pode comer a hóstia depois que faz esses 2 cursos. Né? Enfim, ainda tem, é cheio de rituais, né? Cheio desses programas, tá bom? E de fato, esses programas eles eram bem intensos. Você tem uma ideia, esses jesuítas tinham privações de várias coisas para poder aguentar longas viagens, a separação literalmente da família, né? Olha, os padres, na minha época, o padre não podia beber, não podia namorar, não podia usar roupa bermuda curta sem camisa. Pelo menos na minha época era assim, né? A gente tinha um modelo. Olha, o padre era uma pessoa quase pura, porque fazia coisas que a gente não via nos outros, né? A maioria das pessoas bebia, fumava e andava de qualquer jeito. E a gente tinha naquela figura do padre uma pessoa mais respeitosa, mais organizada, tal e tudo. Beleza, galera esperta. Isso culturalmente falando, né, meu povo? Logicamente que a gente não está aqui falando de religião específica. Mas o catolicismo, ele fez coisas maravilhosas e até coisas que Deus duvida. Tá bom, galera? Assim como ele alavancou todo um aspecto social, lá na Europa, modificou os padrões bárbaros. A igreja era Estado e ela cria leis severas, barrando um pouco a barbaridade dos bárbaros, tá? Mas antigamente matou muita gente também, né? A Santa Inquisição que nos fale. Tá bom, galera?
Olha aí, os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus. Olha, na Europa, essa história de Companhia de Jesus é interessante. Lembra lá na Idade Média, onde o imperador, no Império Bizantino, colocava a sua imagem do lado da imagem de Jesus, como se fosse um amigão íntimo de Jesus. Tá bom? Olha aí, criados, esses jesuítas, né, criados com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo, os padres jesuítas eram subordinados a um regime de privações que os preparavam para viver em locais distantes e se adaptarem às mais diversas condições. Eu falei agora há pouco para vocês. Muitos dos padres, pelo menos que eu conhecia na minha época, eram pessoas que viviam de uma forma diferente, né? Não é muito o meu campo, também não vou entrar muito nesse aspecto, mas eles tinham certos comportamentos que para a sociedade, tipo assim, era comum, né? E o padre, naquela época, ele tinha essas subordinações, né? Regime de privações. Aí surge aquela história da mula sem cabeça, o padre que casava, né, e poderia ter assombrações, etc. Nós vamos ver aqui uma série de histórias também que inventavam para amedrontar o índio. Essa história de bicho-papão, o jaraguá. O jaraguá é uma espécie de monstro imagético que corria atrás dos índios que não iam para a catequese. Tem até uma música mais ou menos assim, deixa eu lembrar aqui. Chegou, já chegou o jaraguá. Esse índio é bonitinho, ele vai te pegar. Pega o menino jaraguá, pega o menino jaraguá, pega o menino jaraguá, pega o menino jaraguá. Era uma espécie de cantiga que faziam as pessoas lembrarem do monstro que perseguia se não estivesse na catequese. Isso aconteceu na Idade Média também, meu povo. Lá na Europa, as igrejas góticas, as catedrais góticas, tinham monstros em escultura. Então o topo das igrejas era cheio de monstros. E esses monstros poderiam roubar a sua alma. Olha que interessante. Eles colocavam monstros para botar medo na pessoa. Tal qual a gente diz para as crianças: menino, vai do saco, menino, sai daí, sai da porta. Ó o bicho-papão. Ainda hoje a gente usa esses aspectos na educação infantil, né? Hora ou outra nem é muito interessante porque pode criar medo nas crianças. Olha aí, ó, o boi. Quem lembra do boi? Boi, 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 boi da cara preta, pega este menino que tem medo de... Uma criança, quando via um boi, morria de medo. Teve um artista aqui em Teresina, o Isaac Folha, ele fez um livro com um CD, né? Um audiobook. E aí ele quebra essas cantigas que traziam medo para a criança. Fazendo a criança, olha, não tenha medo, ninguém vai te assustar, né? Não tem aquela lá, dorme, neném, ninguém vai te assustar, não precisa ter medo, ninguém vai te assustar. E te dizia assim: dorme, neném, que a cuca vai pegar. Papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar. O menino ficava logo com medo. E aí uma série de fobias a gente percebe ainda hoje aí na sociedade, né? Até essa educação infantil, quando a gente não trabalha bem a própria linguagem que vai adotar para as crianças, a gente pode gerar fobias futuras, né? Que pode gerar lá reações à frente, tá bom? E eu estou mostrando para vocês que nós temos estas reações, galera. Hoje na nossa sociedade existem acontecimentos que são marcas dessa colonização ainda. Olha só, o Oriente Médio se fala lá no extremismo religioso, né? Aqui é político, as pessoas não podem falar mais em política que começam a se degladiar. Brigam e acham que um é melhor do que o outro, enquanto nós não somos nada para eles, ninguém aparece em lugar nenhum, né? Veja que é uma relação que pode disseminar a coisa boa, a coisa ruim. Tá bom? Se a gente pegar aqui, deixa eu fazer aqui esse gráfico rapidinho, ó. Imagine aqui
o mapa do Brasil. Só imagine, né? Aqui o mapa do Brasil. A chegada dos portugueses no Brasil trouxeram coisas boas, mas também trouxeram marcas pesadas que ainda hoje arrastamos. A internet é coisa boa? É, mas tem coisa que vem de lá para cá que não é tão boa. A novidade, ela navegava pelo mar. Hoje nós navegamos pelas fibras ópticas, né? Ondas eletromagnéticas. Tá bom? A Joyce Sinais coloca aí: se o pai foi para a roça e a mãe foi trabalhar, quem estava cantando para o neném? Show, Joyce. Quem é que estava cantando para o neném? Olha que interessante, né? Essas cantigas, galera, elas faziam parte de uma doutrinação. Nós precisamos ter medo. O medo, ele é uma espécie de alarme. Se eu viver sem medo, eu vivo me arrombando. Ah, eu não tenho medo de choque. Bzz, pega o choque. Ah, eu não tenho medo de pá, quebra aquilo. O medo, ele faz parte do nosso processo, né, de entendimento. Tá bom, galera? No Brasil, olha aí, ó. No Brasil, eles chegaram em 1549 com o objetivo de cristianizar as populações indígenas do território brasileiro. Então, literalmente, já era uma estratégia para substituição cultural, galera. E isso hoje, olha, não precisa nem vir jesuíta nem nada. Basta estar na moda. Quer ver uma coisa? Logicamente que eu não estou aqui criticando ninguém, tá bom? Mas veja o fenômeno Korean Pop, o K-Pop, o BTS, né? Eu tenho alunos que conhecem todas as músicas lá da Coreia, mas quando falam em música teresinense, não conhecem nenhuma. Nós podemos ser abduzidos por prazeres, né? Ah, tio, eu gosto de ouvir mais a música internacional. Eu gosto de ouvir mais a música egípcia. Os nossos olhos e ouvidos rodam o mundo hoje, galera. Seja no espaço, por visões de telescópios, etc. Ou seja, por esses aplicativos que nos fazem perceber várias culturas, né? De outras partes do mundo. TikTok, Instagram, Facebook, etc. Beleza, galera? Bora dar uma pausa aí rapidinho pra gente merendar ali 3 minutos, tá bom? A gente volta já já com essa segunda parte da aula, que tá bem interessante. Peço a vocês essa participação, tá? Compartilhem com a gente o conhecimento, vamos conversar pra gente formatar esse conhecimento. É só 3 minutinhos, meus amores, já a gente volta. Tomar ali uma água rapidinha, tá? Procura aí na tua cabeça aí informações, perguntas, para a gente atualizar esse teatro no nosso dia a dia. Porque é brasileiro, é nosso. Valeu? Já a gente volta, galera. Show!